E a primeira palestra de hoje é sobre reconhecimento de riscos em laboratórios de ensino e pesquisa. Palestra que será ministrada pela doutora Marcela Gerardo Ribeiro. A professora Marcela, ela é pós-graduada em Saúde e Segurança Ocupacional no Ambiente de Trabalho, no ITC, Organização Internacional do Trabalho, em colaboração com a Universidade de Turim. Desenvolve atividades de pesquisa na Fundação Jorge Dupré Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, onde também ministra e orienta pelo programa de mestrado da instituição. Então, estamos bem servidos com relação à capacitação dessa professora. É um enorme prazer recebê-la. Certo, professora? Obrigada. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Acho que não, né? Eu falo baixo. Dá de ouvir? Tá? Eu vou deixar ele aqui do lado e se precisar... tá dando pra ouvir. Bom, então vai. Acho que fica mais fácil. Eu vou falar com vocês. Hoje, primeiro, é um prazer estar aqui presencialmente com vocês. A gente já tem trocado algumas ideias, né, há algum tempo. E pra gente é bom a gente ver, né, as coisas acontecendo em outros lugares, porque às vezes a gente idealiza, a gente tem pessoas mais próximas trabalhando, mas é bom a gente ver como que a coisa acontece. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E então hoje eu vou falar com vocês sobre reconhecimento de riscos em laboratórios de ensino e pesquisa. E quando a Kátia me fez essa proposta, eu fiquei pensando como é que eu ia abordar isso. E a gente vai abordar isso, eu vou chamar assim, em duas frentes diferentes, né? Então a gente vai começar, quando a gente fala em reconhecimento de riscos, eu gosto sempre de voltar nesse slide, quem me conhece sabe que ele anda comigo, e o reconhecimento e a identificação, né, dos riscos, ele faz parte desse nosso processo de gestão segura dos produtos químicos, ou de segurança química, como queiram chamar, que nada mais é do que a prevenção e gerenciamento dos efeitos adversos à saúde e ao meio ambiente decorrente da produção, armazenagem, transporte, utilização e descarte dos produtos químicos, né? E essa gestão, ela é operacionalizada por meio de dispositivos legais, voluntários, né? Bem como de instrumentos, mecanismos e práticas. E, de novo, eu insisto sempre, a gente tem falado sobre práticas, né? Como é que a gente faz essa coisa funcionar. E hoje, então, de novo, eu vou falar com vocês sobre algumas dessas práticas. Quando a Kátia fala em reconhecimento, quando a gente fala em reconhecimento de riscos, né, dentro dos laboratórios, dentro da universidade, a primeira coisa que me vem à mente é uma coisa que eu chamo, né, a gente vai encontrar com diversos nomes por aí, como um levantamento preliminar da situação de trabalho. Então, levantamento de riscos daquele meu lugar, construção, eu entender o meu cenário, o lugar onde eu trabalho. Então, essa primeira parte da minha apresentação, eu vou falar disso aqui. A gente precisa fazer, a gente fala avaliação de riscos, instalar controles, mas antes da gente fazer isso, a gente precisa entender o lugar que a gente trabalha. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse levantamento, que eu chamo de levantamento preliminar da situação de trabalho. E como é que a gente faz isso? Usualmente, né, a maneira mais comum da gente fazer isso é por meio de checklists. Então você tem que ter um roteiro, vamos chamar de roteiro, você tem que ter um roteiro onde você tem que atentar para vários aspectos da situação de trabalho, né, das condições e da situação, de como se executa, né, o trabalho. Então você tem que olhar para as instalações do laboratório, para a organização e para a limpeza do laboratório, para os seus sistemas de ventilação, para os equipamentos e materiais, né, para possíveis emergências, que a gente vai ouvir com mais detalhe hoje, sobre as condições de armazenamento dos produtos químicos, que a gente também vai falar em detalhes mais tarde, né? Enfim, EPIs, procedimentos operacionais, para onde eu mando os meus resíduos. Então, eu preciso entender como é que isso funciona. Isso, para mim, quando eu falo, para eu começar a pensar em riscos, assim, pensando na manipulação dos produtos químicos, primeiro eu preciso entender esse meu cenário, esse meu pano de fundo, né? E também entender quem faz isso e o que vai ser feito com essa informação. Então, a gente
seguir. Quando eu falo em checklist, a gente fala como é que a gente começa. Existem diversos modelos de roteiros, né, de checklists para você fazer a avaliação. Eu vou apresentar para vocês aqui um modelo, que é um modelo que está disponibilizado no manual que eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas que a gente já vinha conversando há algum tempo sobre ele, e agora ele está disponível. Então, é um checklist onde eu abordo alguns aspectos, né, alguns itens dentro de cada uma dessas coisas. Então, não vou ler aqui o checklist com vocês, mas quando eu penso em instalações, estrutura do laboratório, eu tenho que olhar, por exemplo, o teto está em bom estado, eu tenho infiltração, eu tenho goteira, eu tenho fio aparente na tomada, eu tenho algum controle de acesso a esse laboratório, né? É um laboratório restrito, ou alguém está trabalhando e outra pessoa está lá do lado, comendo e conversando, tem tranca nos armários, tem tranca onde eu armazeno produtos mais delicados, eu tenho aterramento, eu tenho blindagem, eu preciso ter isso, eu não preciso ter isso. Então, a ideia é você passar a olhar para isso. A iluminação é suficiente? Ela é adequada? A hora que você vai responder isso, você já vai começar a pensar, nossa, mas como é que seria a iluminação adequada? O que é iluminação suficiente? A ideia é começar com o que você sente. Não, parece que eu estava no escuro, não enxergo direito. E assim você vai seguindo, pode seguir. Eu vou passar com vocês sobre todos os aspectos que eu acho que são os iniciais, né? Então, por exemplo, organização e limpeza. As vias de circulação estão livres e desobstruídas. Eu falo isso porque eu já entrei em vários laboratórios que a gente tinha bancada e muitas caixas de livro assim em volta que você tinha que pular, né? Então isso não pode acontecer. Bancada limpa e organizada, pia limpa. Às vezes a pessoa lava e deixa resíduo dentro da pia, derruba coisa na bancada e não. Então essas coisas têm que ser observadas, né? As vidrarias são limpas, são bem lavadas, são guardadas, não apresentam rachadura. Quando a gente pensa em ventilação, né? Ventilação geral, ventilação diluidora, essa de troca de ar, né? As áreas são bem ventiladas ou ventiladas da maneira que elas devem ser, né? Possivelmente. No laboratório, as entradas e saídas de ar estão desobstruídas ou eu estou apoiando um monte de coisa onde eu tenho uma janela, ou para chegar até a porta tem um obstáculo enorme, né? Minhas capelas, né? Meus sistemas de ventilação local exaustora, eles estão funcionando adequadamente em boas condições? Quer dizer, eu tenho um trabalho de manutenção preventiva e corretiva das minhas capelas, eu faço a minha capela de armário, eu uso a capela depois. Então, são essas coisas que a gente tem que... Vou colocar ali, está ok, não sei, não está ok, não tenho, nunca ouvi falar, preciso procurar. E assim a gente vai seguindo. Então, equipamentos e materiais para possíveis emergências. Quem vai falar sobre isso em detalhes mais tarde, mas a ideia aqui não é você se aprofundar, é você olhar e falar, nossa, precisa ter um kit para contenção de derramamento. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa disso. Então, é olhar para cá e falar, eu tenho. Não, eu não tenho. Né? Meus extintores estão com a recarga, estão com a validade em dia. Né? Quando eu falo de equipamento, proteção de equipamentos e máquinas, né? Os dispositivos submetidos a vácuo ou pressão têm sistemas de proteção. Às vezes você chega no laboratório, você tem uma centrífuga que ela tem uma trava. Estão usando essa trava, colocaram um palitinho de dente ali na travinha para o negócio funcionar sem você precisar seguir todas as etapas. Então, são essas coisas, né? Medidores de temperatura e pressão estão funcionando, estão ok. Então, a gente precisa começar a olhar para isso para entender, nossa, esse lugar que eu trabalho está ou não está de acordo com o mínimo do que eu preciso. Pode seguir. Então, EPI, também a gente tem que olhar para os EPIs. As luvas que eu tenho no laboratório são adequadas para o produto que eu trabalho. Eu tenho a capela, mas eu preciso de um respirador, eu preciso ter esse respirador aqui para trabalhar com isso aqui, mesmo tendo a capela, né? Então a gente tem que olhar para todos esses detalhes. Armazenamento de produtos químicos. Então, o local de armazenamento é compatível com a quantidade de produtos armazenados? Isso é um exemplo, né? Como eu disse, não vou ficar lendo.
Os armários e as prateleiras, né, o material é compatível com o que eu estou colocando em cima dele. As geladeiras também têm especificações compatíveis para armazenar aquele tipo de solvente. Os meus produtos peroxidáveis estão sendo acompanhados devidamente ou não estão sendo acompanhados, ou eu nem sei o que é um produto peroxidável. Então, todos os frascos estão fechados, estão rotulados, né? Estão limpos, estão sujos por fora. Então, é esse tipo de acompanhamento. Outro aspecto que é importante a gente ver são os cilindros, né? Onde é que eu armazeno esses cilindros? Como é que são as minhas linhas? Tem manutenção? Não tem manutenção? Eu tenho um lugar para cilindro vazio, um lugar para cilindro cheio? Eu separo por compatibilidade? Porque os cilindros também precisam ter um tipo de separação. Então a gente tem que olhar para onde esses cilindros... o cilindro está dentro do laboratório com uma correntinha. Como é que funciona? Né, onde eu trabalho, ele está no meu laboratório, mas eu pus do lado de fora ali, tomando chuva, sol, né, como é que... Então, assim, precisamos olhar para esses aspectos. Um outro aspecto que eu acho importante também é a questão dos resíduos, que eu acho que todo mundo vem discutindo também com mais frequência. Temos alguma política dentro do laboratório de como descartar esses resíduos, o que eu misturo com o quê? Né? Ou simplesmente eu pego e estou jogando tudo e abaixo, ou eu não misturo nada e fico com um chifre para onde eu mando, quem que cuida disso, né? Porque isso é uma cadeia, né? O ciclo de vida do produto, a gente precisa entender, igual a nossa casa, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam naquele lugar, para aquilo poder girar de maneira adequada, né? Procedimentos de trabalho. A gente, para alguns experimentos, exige procedimentos mais detalhados, mas pensando de maneira geral, né? Os procedimentos de trabalho, e aí vamos pensar nesses protocolos de gerei um resíduo, autorei esse resíduo, ligo para quem pega esse resíduo. Isso é um protocolo, isso está bem definido, todo mundo está fazendo igual, todo mundo sabe que existe isso. Qualquer outro tipo de protocolo, pedido de solvente, vou dar um exemplo. Uma vez, numa universidade, um pesquisador pediu 150 litros de um solvente para cromatografia, porque ele tinha um projeto que ia durar 5 anos e ele resolveu comprar para ter dentro do laboratório. Mas ele não podia ter 150 litros daquele solvente dentro do laboratório. Mas quem comprava tinha que comprar, porque ele pediu. E isso está lá até hoje. Né? Então, como é que fica? Então, quando a gente fala em protocolos, entender como é que as coisas funcionam, né? É uma cadeia, porque se cada um vai fazendo de um jeito, vira uma bagunça. Procedimentos para realização de algumas atividades, né? Destilação. Eu tenho água, se eu vou fazer alguma coisa com banho, eu tenho que checar se tem água, se vai faltar água, se falta água, então esse tipo de coisa precisa, né? Pode trabalhar sozinho, não pode trabalhar sozinho, qual é a regra dentro desse laboratório ou dentro dessa universidade, né? Tem alguém que realiza primeiros socorros? Se acontecer alguma emergência, eu sei para quem ligar, eu sei quem eu chamo, o que eu grito, para quem eu grito. Então, esses são procedimentos desse tipo que a gente precisa saber. Primeiro você precisa ver, porque a universidade ou o laboratório pode chegar à conclusão que naquele lugar ele não precisa disso, não sei, né? Mas a gente precisa olhar para esses aspectos. Certamente dentro da universidade, vários lugares vão precisar ter esse tipo de procedimento. E por fim, né, instruções e informação de segurança. Essa história, eu sei quem é o brigadista, quem é o cerqueiro, eu sei quem eu tenho que chamar na hora que acontece alguma coisa, né, que fugiu do meu controle. Eu sei o que é uma ficha de dados de segurança, eu sei que tipo de informação ela me fornece, eu sei, hoje em dia é tudo digital, a gente tem um repositório para isso, né, como é que funciona isso aqui dentro, né? Eu gero a ficha para os resíduos, quem é que gera a ficha de dados para os resíduos? Pictograma, todo mundo sabe o que é isso? Eu comunico os meus perigos adequadamente? As pessoas recebem treinamento sobre esses itens que são tão importantes, né? Esses aspectos de segurança?
eu preciso saber se tem um protocolo institucional de resposta à emergência. Eu preciso saber como é que está isso, né? Então, assim, quando a gente fala em levantamento de riscos, eu preciso construir esse cenário, porque é a partir disso daí que eu vou entender para onde eu devo caminhar. Então, esse aqui é um exemplo de checklist. Alguém pode falar, nossa, mas aqui a gente ainda precisa ver isso. Pensando que esse checklist eu estou falando sobre produtos químicos, né? A gente tem tantas outras coisas para olhar. A gente tem aí radiação, agentes biológicos. Isso aqui é um checklist para a gente pensar nos químicos. Pode ser que falte coisa, que a pessoa pegue esse material e fale, nossa, acho que precisa acrescentar isso ou não, isso aqui não se aplica. Mas, na minha opinião, a gente tem que começar por isso aqui, né? E aí, então, fiz o meu levantamento, né? O que eu faço com esse material? Então, porque a gente fala de levantamento de risco quando a gente quer saber alguma coisa para tomar uma decisão. Então, esse tipo de checklist, antes, né, da gente falar o que a gente faz com ele, qual é o ideal? Como é que a gente deve trabalhar com esse tipo de material? Ele deve ser esse tipo de inspeção, de visualização da situação, é ideal que seja feito em grupos, né? Como é que a gente fala, assim, grupo, composto? Por um aluno, não sei se os alunos, como é que é a cultura do local, mas assim, às vezes você tem um aluno da graduação, por que não, né? Começar a trabalhar a cultura da segurança desde a base. Um aluno da pós, alguém da CIPA, você formar um grupo, entendeu? Um grupo heterogêneo. Tem um professor aqui interessado, tem alguém da comissão de segurança, eu tenho alguém do SESMIT, eu tenho o SESMIT, a gente sabe que essas estruturas variam muito de universidade para universidade, né? Mas então, tem alguém do SESMIT, alguém da CIPA, alguém das comissões de segurança, eventualmente um ou mais técnicos do laboratório, porque a ideia é que cada um faça no seu laboratório com mais detalhes, mas as instalações comuns têm que ser vistas por essas pessoas, né? Então, e por que eu falo em conjunto? Porque às vezes o engenheiro do SESMIT vai olhar para um aspecto que a pessoa da CIPA não vai olhar, que a pessoa da CIPA às vezes deixa passar. Então, quando você tem olhares diferentes, né, em cima do mesmo tópico, você acaba enriquecendo essa construção desse cenário. E, enfim, de posse desse tipo de informação, o que se precisa fazer é, para cada um desses aspectos aí, desses 12 aspectos, a gente fala, nossa, qual é a situação desejada, então? A situação desejada é que tudo aquilo tivesse ok. Então, o que a gente precisa fazer para alcançar essa situação desejada? É realmente escrever um relatório, é um exercício de falar, nossa, o que falta, o que precisa implantar, o que precisa modificar, né? O que a gente pode fazer em curto prazo, o que vai exigir uma mudança estrutural, ou uma verba maior e vai demorar mais para ser feito, né? Quais são as responsabilidades das pessoas envolvidas nisso? Porque você vai criar uma norma, você vai criar um protocolo, isso é um papel, mas como é que isso vai girar? Então, a gente precisa estabelecer essas responsabilidades, né? Então, a responsabilidade de todo mundo. A responsabilidade do aluno de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, que tem que seguir as regras que estão lá dentro do laboratório. A responsabilidade do técnico que trabalha lá dentro, do professor que é o responsável por aquele laboratório, porque, afinal de contas, aquele pedaço é dele e ele tem responsabilidades, eu diria que até legais, sobre aquele ambiente, né? Qual é o papel da administração, e aí a gente fala da gestão, né, dentro da implantação e de fomentar essas atividades, de favorecer, né, de permitir que isso aconteça e de ajudar, seja mandando pessoal, seja com verbas, mas de fazer parte desse processo, né, de melhoria. E por fim, né, pensar assim, existem medidas de baixo custo que poderiam ser iniciadas ou mantidas por quem está dentro do laboratório? Então a gente sabe que isso não é uma obrigação só de quem está dentro do laboratório, né? A gente tem vários atores sociais envolvidos nesse processo
de estabelecer essa gestão segura dos produtos químicos. Mas a gente sabe que muita coisa tem que acontecer dentro do laboratório. Porque para eu fazer o inventário da universidade, alguém vai ter que chegar para mim e dar o inventário do laboratório, não é? Porque não é a Kátia que vai de laboratório em laboratório fazer a lista. O laboratório ele tem que saber o que ele tem lá dentro. E ele tem que saber falar para você. Né? Então ele chega e fala assim, não, aqui tem... às vezes fala, porque ninguém vem aqui e vê o que acontece. Mas aí quando a pessoa chega lá e fala, então me fala o que você tem dentro do laboratório. A pessoa não sabe, ela não tem o menor controle. Então isso não pode existir. Né? Então todo mundo tem a sua porção ali de trabalho dentro desse escopo maior. E esse é um outro exercício, né? A gente tem que pensar em quem vai fazer o quê e quando vai fazer. Então, fiz esse checklist, passei pelo laboratório, pelo bloco, ou pelo andar, vi tudo isso, é sentar e fazer basicamente essa análise, escrever. Isso é um exercício, isso demora, isso não é fácil, porque você não vai fazer essa visita num dia, né? Você não vai concluir isso daqui num dia. Você vai fazer 2 visitas em semanas diferentes, não, em meses diferentes, né? Para você ver como é que a coisa funciona. Quando está todo mundo lá dentro do laboratório, quando o laboratório está mais vazio, você tem picos de funcionamento e então é importante você fazer essa visita, usar mais de um dia para concluir essa observação. Porque a ideia é que isso aqui seja uma observação. Então você como observador também vai aprender, porque você vai ter que, a hora que você faz esse checklist, você passa a atentar para coisas que você nem imaginava que deveriam acontecer ou estar lá, né? E é por isso que essa coisa tem que ser trabalhada assim com calma. Vamos reunir umas pessoas, vamos ver o que a gente consegue, quem quer, quem são os interessados, vamos tentar, vamos começar. A primeira vez certamente não vai ser agradável, não vai ser fácil, quem já tentou fazer isso sabe. Mas é um exercício, não tem como, né? E aí, gerado esse documento, a ideia é o quê? É que o responsável pelo laboratório tenha ciência desse documento e isso, lógico, seja encaminhado para conhecimento da direção, e seja compartilhado com a CIBA, com as comissões de segurança, porque todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de documento. Né? Não pode ser uma coisa, alguém faz uma avaliação e você não sabe o resultado, você não sabe o que está acontecendo. Não, isso tem que estar disponibilizado. Por quê? Cada uma dessas áreas vai pensar, né, na parte dela, qual é a minha obrigação aqui, o que eu posso fazer para melhorar isso que foi apontado nesse checklist, nesse levantamento dos riscos. Então, o pessoal da saúde vai pensar na necessidade de vigilância de saúde e acompanhamento médico, caso você lá, durante o seu checklist, ouça que tem algum problema desse tipo, porque você vai ter que atentar para isso. A partir daí é que você vai começar a pensar em avaliar os riscos, né, com base nas atividades lá realizadas. A partir desse tipo de relatório, você consegue identificar as áreas onde existe já maior possibilidade de exposição. Então, isso já é uma sinalização. Nossa, se eu vou priorizar, né, pelo lugar que eu acho onde as pessoas estão mais expostas, então eu tenho que começar a trabalhar nesse lugar aqui. Para mim, esse lugar aqui é o que está pior, né? Então, a pessoal da SESMIT, no caso, poderia identificar as pessoas potencialmente expostas, se houver, né? E a partir daí, então, pensar em avaliação de risco, avaliação de perigo e partir para a organização do que não tiver organizado, como armazenamento, emergência, rotulagem, né? Então, mas você já tem ali a sua raio-x daquele lugar, já fez esse relatório, e aí você já vai ver o que está piscando vermelhinho ali para você começar a resolver. Não dá para resolver tudo de uma vez, né? Vai ter que priorizar, mas você já vai ter sinalizado o que está bom, o que está médio e o que está muito ruim, o que não existe. E nessa hora, é a hora que a gente também passa por essa discussão, que eu acho que é mais complicada, né? É a história de estabelecer as responsabilidades. Porque a hora que você tem esse diagnóstico em mãos, é a hora de começar a conversar, né, com a gestão.
né, seja com a governança, com a parte operacional, para decidir realmente qual é, né, o papel de cada um. Às vezes a gente fala, então, mas a gente não tem uma gestão, a gente não tem uma política de segurança química, a gente não tem isso que você está falando, né? Essa governança interna, essa gestão tática, essa gestão operacional bem estabelecida aqui dentro da minha universidade. Isso daqui é um exemplo. Existem variações. O que eu tento trazer, e lógico, não vou discutir isso aqui em detalhes, que não é nosso foco, mas quando a gente olha no manual, eu procurei colocar o que seria a responsabilidade de cada uma dessas pessoas que aparecem aí, né? Porque a gente tem que entender qual é o nosso papel nessa história, mas a gente também tem que entender o seguinte: a gente já está, a universidade já existe, o laboratório já está funcionando, não dá para você esperar uma coisa que vem daqui para você resolver aqui. A gestão, a adequação, né, da gestão dos produtos químicos dentro da universidade, ela acontece com o trabalho vindo de todas as direções, né? Vai ser um esforço conjunto. Então, em paralelo ao checklist ou em paralelo a uma avaliação de risco, alguém está escrevendo o plano de trabalho daquela unidade, alguém está pensando na norma nos protocolos para resíduo. Acontece tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter essa consciência. Não vai acontecer uma coisa para depois acontecer a outra. Estabelecemos as responsabilidades, o nosso checklist, nosso levantamento de riscos nos permitiu olhar e entender o que eu posso fazer dentro do laboratório, o que não compete às pessoas que estão dentro do laboratório, o que é plano de ação, o que é gestão, né? Então o que compete à reitoria, à pró-reitoria. Estabelecido isso, cada um tem que começar a fazer o seu trabalho para que a coisa mude. É rápido? Não. É um processo lento. É um processo que você caminha, dá 3 passos, às vezes você volta 1 ou 2, e você vai, né? Que é a história que a gente comentou formalmente do inventário. Não é fácil começar essa construção, não é fácil começar essa readequação. Mas esse trabalho, é um trabalho lento e é um trabalho que vem de várias frentes. Então, estabelecido o que cada um tem que fazer, já tenho a foto do meu lugar, já fiz esse levantamento, a construção desse meu cenário, eu já sei tudo que eu tenho que abordar, aí cada um vai começar a fazer o seu trabalho. Lembrando, né, que a gente percebe, até quando a gente acompanha a literatura científica, que essa gestão segura dos produtos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa é um tema que vem ganhando atenção internacional e que essa ausência de uma cultura de segurança institucional não é um luxo só para o Brasil. Isso acontece em diversos países. Então a gente vê isso na América Latina, a gente vê isso na Ásia, a gente ainda vê isso na Europa, né? Então não é porque só aqui, não. Aqui a gente despertou para isso recentemente e a gente está tentando correr atrás do tempo perdido, né? Agora, a gente ainda sofre com o quê? Falta, né, de políticas de gestão que colocam a segurança química como requisito fundamental, mas a partir do momento que a gente tem um levantamento desse e a gente faz a demanda, uma hora isso vai mudar, né? Porque isso está começando a mudar, se não por vontade própria das universidades. A gente sabe que tem o Ministério Público, a gente sabe que tem outros atores trabalhando para que as coisas melhorem, né? E a gente ainda tem um número reduzido de profissionais e alunos com conhecimento na área, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de divulgação do que é segurança química, de como a gente tem que trabalhar, que ferramentas estão à nossa disposição, para que a gente comece a formar uma massa crítica e consiga trabalhar de maneira mais eficiente no assunto. Não, ele não está no modo apresentação, ele vai entrar um monte de engraçado, né? Porque isso faz tudo. Tá bom, não tem problema. Vamos lá. Isso daí pode pular. E, bom, e aí, então, qual é o nosso papel, né? Enquanto
pesquisador na área, né? É tentar, é produzir conhecimento, é trazer esse conhecimento, é dividir e tentar, junto de vocês, fazer com que isso se multiplique, né? Então, é trazer ferramentas e metodologias adaptadas, porque a gente tem muita coisa que a gente encontra para a indústria, né? Mas o ambiente universitário, o laboratório, funciona de outro jeito, porque você tem diferentes experimentos acontecendo simultaneamente, você tem diferentes escalas de trabalho, escalas de uso, né? Às vezes você usa quantidades muito pequenas. Então você precisa adaptar as metodologias para esse tipo de avaliação. E mais do que isso, né? Você tem que instrumentalizar as pessoas. Então a gente tem que tentar trazer, não ficar limitado à área de SST, à área de higiene, mas a gente tentar trazer isso para o dia a dia, porque as pessoas que trabalham precisam ter também esse olhar, essa cultura de segurança para saber como trabalhar de maneira mais segura. Senão não adianta a pessoa chegar e falar, não, você precisa usar isso. Se você não entende por que você precisa fazer assim, você só vai fazer assim a primeira vez e depois você não vai mais fazer. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido também. E aí, eu finalizo essa nossa primeira parte de levantamento de riscos, que é aquilo que eu chamo de levantamento preliminar. E então a ideia é que a gente tenha entendido como é que está o nosso local de trabalho, o nosso laboratório. O que falta, né? O que precisa ser feito. Você já fez um exercício ali de quem pode fazer o quê, enfim, isso é uma discussão que a gente já teve em outros momentos, mas a gente pode retomar depois, se for o caso. E quando a gente fala ainda em reconhecimento de riscos, tem esse outro aspecto que é o que a gente pensa no reconhecimento de riscos durante a execução do nosso trabalho, né? Na bancada. E aí, então, antes da gente falar disso, eu vou falar com vocês, né, do que é risco, né? Risco, a gente precisa definir isso, porque a definição do que é risco, ela pode mudar com a área do conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro na nossa cabeça é o que é risco, né? Porque alguém vem falar de levantamento, de avaliação, de prevenção, e eu não sei nem direito o que é risco. Então, o risco ele é a possibilidade ou probabilidade de um indivíduo ou população sofrer danos à saúde provocados pela exposição a um agente químico perigoso. E ele pode ser representado por essa expressão, risco é igual, né, perigo pela exposição. Então, vamos lá. Aí. E o que é o perigo, né? O perigo está relacionado ao que é utilizado, ao produto químico, ao agente químico. Ele é uma propriedade ou um conjunto de propriedades intrínsecas àquele agente químico e que tem o potencial de causar dano à saúde de um indivíduo quando ele está exposto a esse agente químico, dependendo do nível de exposição, né? Vamos lá. E o que é a exposição, por sua vez? A exposição ocupacional, que é o que a gente está tratando aqui, é o contato entre o agente químico e o organismo do trabalhador, por via inalatória, né, respiratória, dérmica ou ocular, capaz de causar um dano local ou um dano sistêmico à saúde, né, daquele usuário em decorrência daquela atividade laboral que ele está desempenhando. E o nível dessa exposição, ela depende do quê? Da intensidade, duração e frequência de contato com o agente químico, e isso a gente vai ver mais detalhes um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Quando a gente fala em reconhecimento de riscos, eu tenho que reconhecer e identificar o quê? Os perigos e as exposições, para depois eu poder analisar, né, e falar, tem um risco ou não tem um risco. Não existe você pular essa etapa. Então, identificação e reconhecimento dos perigos. Como é que a gente faz isso dentro do laboratório? Podemos seguir. Para reconhecer os perigos, para eu saber qual é o perigo daquele produto químico que eu estou utilizando, eu tenho que recorrer ao GHS, né? O Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, que é um sistema que estabelece critérios harmonizados internacionalmente para classificar as substâncias químicas e misturas em classes e categorias de perigo. O GHS, além disso, ele estabelece elementos para você comunicar esses perigos em rótulos e em fichas de dados de segurança.
né? Que ele utiliza formas geométricas, símbolos, números, palavras e cores para comunicar esses perigos. Então, vocês lembram lá atrás, quando a gente falou na parte de treinamento, ou na parte do checklist, que entrava nessa parte de fichas de dados de segurança, de treinamento, a gente fala, a comunicação dos perigos, ela está acontecendo? Então, como é que eu vou comunicar o perigo no meu laboratório? Usando o GHS. Agora, eu vou comunicar, mas eu tenho que ter certeza que a pessoa que está do outro lado vai compreender essa comunicação. Então, essa pessoa que está do outro lado precisa saber que a comunicação é feita desse jeito aqui. Então, alguém já treinaram? Alguém já ouviu falar do GHS? Todo mundo já entrou em contato? Quando eu olho o pictograma, eu sei para onde correr. Eu não preciso decorar o que aquele pictograma significa, mas eu sei onde eu vou buscar. Esse é o mínimo, né, que a pessoa precisa saber. E aí, vamos lá. Vamos seguir. O documento que reúne essas informações é conhecido como Purple Book e ele é disponível para download, né, no site abaixo. A primeira versão do GHS ela foi publicada em 2003. E então, desde então, a cada 2 anos, uma nova edição revisada é publicada. Ou seja, o ano passado foi publicada a 10ª revisão do GHS. O GHS ele foi incorporado na revisão de 2011 da nossa norma regulamentadora 26, ou seja, nós temos que rotular de acordo com o GHS, né? E a NBR 14725 é a norma brasileira que trata, né, de classificação, rotulagem e elaboração de fichas de dados de segurança com base no GHS. Lembrando, o que a gente chamava de FISPIC, desde julho do ano passado, chama-se agora ficha de dados de segurança. Mas vamos lá. Em ocasiões anteriores, a gente já se encontrou e eu já falei sobre o GHS com mais detalhes para vocês. Então, hoje, né, quando a Kátia falou dessa história de levantamento, de reconhecimento de riscos, e eu pensei nisso, não tem sentido eu me debruçar de novo sobre o reconhecimento de perigos. Eu vou falar um pouco mais de exposição com vocês. Mas aqui eu trouxe o quê? Né? De maneira resumida, então a gente tem, né, nessa ilustração, a gente tem na primeira coluna, eu vou subir aqui porque eu esqueci minha ponteira, mas a gente tem aqui as classes de perigos físicos. Cada classe pode ter diferentes categorias. E cada categoria, né, de acordo com o GHS, estou pensando aqui no quesito comunicação do perigo, cada categoria vai estar associada a um pictograma, que eu não alcanço ali, né, a uma frase H, que é a frase de perigo, que ela está descrita aqui, e a uma palavra de advertência. Então, se é vermelho, é perigo, se é laranja, é atenção, e se é um círculo branco, sem palavra de advertência associada àquela categoria de perigo. Isso aqui é um resumo. Esse resumo também você vai conseguir uma tabela com esse resumo dentro do GHS. A minha eu fiz ilustradinha, assim, colorida, para a gente gravar melhor. E, então, você tem esse tipo de associação para os perigos físicos, para os perigos ao meio ambiente e para os perigos à saúde, que, no final das contas, é o que a gente acaba sempre debruçando mais atenção quando a gente fala em levantamento de riscos, né, reconhecimento de riscos. Podemos seguir. Como eu falei, esses elementos eles devem constar dos rótulos dos produtos químicos, dos rótulos primários, ou seja, do rótulo do fabricante, mas também dos rótulos secundários, que é aquela coisa que a gente conversou em edições anteriores, em oportunidades anteriores, né, da rotulagem dos frascos secundários, dos fracionados que estão dentro do laboratório. Existem algumas maneiras de você fazer rótulos resumidos. Existe bastante dado na literatura para isso. A gente vai falar de referências bibliográficas mais para frente, mas minimamente eu tenho que entender, né, eu tenho que conhecer que esses elementos, claro, além do nome do produto, mas que os pictogramas, a palavra, né, de advertência, as frases H e as frases P, elas devem estar ali e todo mundo deve saber o que isso representa, né, dentro
do seu processo de avaliação de risco. Então, você pode ter um produto que está lá, que é um carcinogênico ou que é um mutagênico, e você pode ter um produto que é um irritante leve. Então, esse aqui é o meu começo, para eu entender o perigo daquele produto que eu estou trabalhando. É por aqui, então, que eu reconheço, que eu identifico o perigo daquilo que eu estou trabalhando. Mas e a exposição? Né? Todo mundo fala de exposição, de estar exposto, de ter contato. A exposição, identificar e reconhecer a exposição é algo um pouco mais complicado, né? Um pouco que a gente tem que olhar um pouco mais. Então, eu vou começar com vocês definindo o que é exposição. Quando a gente fala em exposição, né, na área de higiene ocupacional, né, nessa área ocupacional, o que essa palavra exposição carrega junto com ela, né? Porque às vezes a gente fala, vamos medir a exposição. Medir a exposição é uma das coisas mais complicadas, né? Medir, assim, número, tudo bem, o equipamento, qualquer equipamento, ele gera número, ele cospe número. Agora, aquele número representa alguma coisa, isso vai depender de você ter entendido o que é essa palavra exposição, de você ter feito uma estratégia, né, para medir essa exposição adequada. E isso muitas vezes falha, porque às vezes a gente esquece o que significa essa palavra exposição. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente também começar a olhar. Então, quais são os determinantes da exposição, né, dentro de um laboratório, dentro de qualquer ambiente de trabalho? A presença do produto, mas não a simples presença, como é uma frase que a gente ouve bastante também. Você tem que ter o produto perigoso, mas a exposição depende do quê? A exposição depende da condição, né, então, do que está sendo executado, de como está sendo executado, né, e da presença da pessoa executando, porque se não houver um usuário executando isso, ele não vai ter o contato. A gente falou que a exposição é o quê? É o contato, né, daquele agente químico com aquela pessoa que está utilizando, manipulando, manuseando aquele produto químico. E quais são as principais vias de exposição ocupacional, né, dentro do nosso contexto aqui? A principal via de exposição é a inalatória e a dérmica. E a via dérmica, ela pode ser subdividida, vamos dizer assim, em três vias. Não é a palavra adequada, mas eu posso ter exposição dérmica por contato direto com o meu produto. Então, eu pus a mão, né, o produto caiu na minha mão. Mas eu posso ter uma exposição dérmica pelo contato com uma superfície contaminada, ou com uma vidraria contaminada, com uma espátula contaminada, com a bancada que não foi bem limpa, né? Ou por deposição, né, sobre o corpo de um produto disperso no ar. E, assim, isso você pode encontrar em ambientes industriais, mas no ambiente de laboratório é só se tiver, aí já é um acidente, né, derramou, mas não é o mais usual, né? E aí, quando eu falo em exposição, eu tenho que olhar para quê? Para eu reconhecer uma exposição. Eu tenho que olhar... Primeiro, eu tenho que olhar para o meu produto. Eu preciso saber se ele é sólido, se ele é líquido, né? Se ele é líquido, qual é o ponto de ebulição, né? A temperatura de ebulição desse meu produto. Se ele é um sólido, qual é a granulometria desse sólido? Né? Se eu vou fundir esse sólido, qual é a temperatura de fusão? Né? Se ele é um gás. Então, aí eu tenho que olhar, né? Por que eu tenho que olhar para isso? Porque eu posso gerar. Se ele é um gás, ok, ele é um gás, mas se ele é um líquido, eu posso gerar um vapor, eu posso gerar uma névoa, né? Se é um sólido e eu estou fundindo, eu posso gerar um fumo metálico. Se eu estou trabalhando só com um sólido, eu posso gerar poeira. E isso está relacionado com o quê? Com o meu processo. Eu estou trabalhando com um solvente, eu vou aquecer esse solvente. Qual a temperatura de ebulição desse solvente? A que temperatura é o meu processo? Né? Será que eu vou gerar vapor? Será que eu não vou gerar vapor? Estou trabalhando com um sólido, eu vou adicionar, vai levantar poeira, não vai levantar poeira. Então, eu tenho que saber, então, primeiro, qual é as características do meu produto e depois, como é que eu estou usando esse produto? Como é que é o meu experimento? Né? Eu chamo de processo, mas como é que é o meu experimento? Como é que ele vai se propagar no ambiente? Né? Eu vou gerar... Então, eu vou gerar um vapor, eu estou trabalhando com um solvente. O ponto de ebulição do solvente é 300 graus. Eu vou trabalhar a 100 graus ali. Eu vou gerar vapor? Eu posso gerar um vapor?
né? O reconhecimento da exposição passa por responder essas perguntas. Então, eu preciso saber desse tipo de informação. Né? Ah, o meu solvente é muito volátil, é pouco volátil? Existem algumas... A gente vai encontra literatura que faz mais ou menos essa escala do que é muito volátil, do que é pouco volátil. A gente vai ver. Mas é isso que a gente tem que ter em mente. Né? Podemos seguir. E aí, por exemplo, quando se fala, mas eu não sei se meu solvente é muito volátil, ele é pouco volátil mesmo em temperatura ambiente. Existem esses tipos de corte, tá vendo? Diretivas da União Europeia, né, da Comunidade Europeia, materiais, por exemplo, o Cost Essentials, né, do HSE, onde eles fazem esse corte, né, de volatilidade. Se é um solvente que você abriu e ele já logo começa a evaporar, por exemplo, éter etílico. Eu não sei se todo mundo aqui trabalha em laboratórios de química exclusivamente, mas a gente tem que pensar nessa coisa. Né? Eu tenho um solvente, baixo ponto de ebulição, éter etílico, num dia típico de Santarém. O que vai acontecer se eu deixar esse becker ali em cima da bancada? Ele vai evaporar. Agora eu tenho um solvente, um ácido sulfúrico, 200 graus. O que vai acontecer? Vai evaporar? Não vai evaporar. Aí eu tenho um sólido. Dissolvi esse sólido na água. Eu aqueço essa água. O que é que vai evaporar ali? O sólido, o ponto de ebulição daquele sólido é altíssimo, porque ele é sólido. Você dissolveu na água. A hora que você aquece, o que está saindo dali? É o vapor d'água, né? Então, eu estou exposto àquele sal, por exemplo, ao dicromato, ou o que está saindo ali é o vapor d'água? Então, o reconhecimento da exposição passa por isso. É esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Né? E a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer isso, porque nós não somos toxicologistas, nós não somos aqui né, higienistas, mas a gente tem que ter algum olhar, a gente tem que saber olhar para aquilo ali e pensar. Né? E pensar criticamente. É lógico, a gente, quando está na graduação, a gente vai um solvente, vou destilar, temperatura de ebulição, a única informação que ele me dá é para eu saber até onde eu aqueço meu banho. Mas, do ponto de vista de saúde, ele tem que me dar essa informação. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais esse agente vai se dispersar no ar. Né? Quanto mais fino, né, quanto menor a granulometria do sólido, mais ele vai se dispersar. Né? Então, é esse tipo de olhar que a gente precisa ter quando a gente fala em reconhecimento da exposição. A gente pode seguir. Então, ali eu mostrei uma tabela e as equações, e aqui, na forma de gráfico. Né? Como é que eu posso saber se eu estou trabalhando com alguma coisa que é pouco volátil ou muito volátil? Né? Então, a gente tem ferramentas que nos ajudam a olhar para essas coisas, sem necessariamente precisar ser um especialista na área. Eu, enquanto estudante, aluno de pós-graduação, iria achar isso sozinho? Difícil, né? Mas é aquilo que eu falei lá no começo. Depois que a gente faz o nosso raio-x e a gente começa a ter essa vontade de quem quer participar, como vamos começar isso aqui, a gente começa a receber esse tipo de informação. Bom, e aí eu falei vários nomes aqui, que eu não sei cuja definição é clara para vocês, mas a gente tem que ter isso em mente. Então, dispersão do agente químico no ambiente. Quanto menor, né, o diâmetro, né, aerodinâmico do particulado, então vamos falar em tamanho de partícula, mais ele vai se propagar no ambiente, mais tempo ele vai ficar disperso no ambiente, né, e também mais ele vai se depositar dentro do nosso trato respiratório. E aqui é um gráfico onde eu ponho para vocês mais ou menos o tamanho dessa partícula. Né? Então, quando você tem um gás, né, a variação dela lá em micrometros. Quando você tem um sólido, né, você fez a ruptura mecânica desse sólido, então é um pó que você pôs ali, está misturando, ou está, às vezes, transferindo de um lugar para o outro, você gera o quê? Poeira. Então, a poeira é uma partícula sólida gerada por ruptura mecânica de um sólido. Agora, se você tem um sólido, você fundiu, ele foi para a fase de vapor, né? E ele sofre um processo de condensação e, às vezes, nesse tempo também de oxidação, dependendo do potencial, você vai gerar o quê? Um fumo metálico. Um fumo metálico ele pode ser a partícula só do metal, mas ele é o óxido, né, do metal.
Depende do metal. Agora, eu tenho uma combustão ou uma decomposição térmica, eu tenho fumaça. Então, eu também tenho que entender como é que eu gero essas partículas, para saber o que eu estou gerando no meu experimento. Claro, dentro do laboratório, normalmente, a gente vai ter o quê? Vapor, né? A gente vai ter poeira. Basicamente, é isso, né? Mas tá. Então, do líquido, né? O líquido, com ruptura mecânica, névoa. Então, se eu estou fazendo, né, um spray, eu posso gerar, né, formando gotículas, qualquer coisa que forme pequenas gotículas ali, ou névoa ou spray. Agora, vaporizei e condensou, forma a neblina, né? Então, a gente precisa entender isso. E aí, de novo, por essa razão principal que eu falei, né? Quanto menor a partícula, mais profunda ela vai se depositar no trato respiratório, né? Então, partículas ali nominadas como 3 na nossa barrinha de cima é o que a gente chama de fração respirável. Elas são capazes de chegar até a região, né, de troca gasosa, então a nossa região até os alvéolos, né? E uma vez que ela atinge essa região, a chance dela passar para a corrente sanguínea e a gente ter uma exposição que, claro, depende da concentração, porque vão ter concentrações que não vão causar dano nenhum, mas a chance é sempre maior. Então, continuando, o que a palavra exposição carrega com a gente volta lá para o nosso desenho. A gente falou ali da nossa primeira parte. A gente olhou a fonte, a gente olhou o nosso experimento. E aí, tá bom, teve absorção. Entramos em contato. E a gente vai entrar numa coisa que eu chamei de caminhos, porque às vezes as pessoas acham que isso vai virar uma aula de toxicologia, mas não vai, porque eu não sou toxicologista. Mas a gente não tem como fugir disso. A gente vai para aquela parte de distribuição, toxicocinética e depois toxicodinâmica. Como é que a coisa funciona, né, dentro do corpo? Bom, você entrou em contato. Agora, o que acontece muitas vezes, você respirou uma partícula que ela não é solúvel. O que vai acontecer? Às vezes ela vai ficar depositada lá. Vai ser fagocitada, vai ser eliminada, ou ela vai ficar ali, parada no teu pulmão, por anos. Então, a gente também tem que olhar solubilidade, né, no meio biológico, a polaridade, o coeficiente de partição, né, a concentração do agente e o tempo de contato. Então, tudo isso interfere, influencia no seu processo, né, de absorção. Bom, o agente químico foi absorvido. O que vai acontecer? Ele vai ser distribuído, ele vai sofrer biotransformação e ele também vai ser eliminado. Essa dose, né, foi biotransformado, ele chega no que a gente chama de dose bioativa. E aí sim, essa dose, esse produto é que começa a trabalhar dentro de você. E aí você pode entrar, você entra então nessa fase da toxicodinâmica. Gente, isso aqui tudo muito, né? Isso aqui não é uma aula de toxicologia, isso aqui é um resumo muito básico, mas aí você pode começar a ter alteração de estrutura e função, e a gente sabe que a gente tem mecanismos de dano e reparo, e você pode começar a ter respostas que te levam, né, ao desfecho, ao seu dano propriamente dito, que é depois a doença ocupacional. Então, o caminho, né, do agente químico dentro do seu corpo depois do contato seria esse. E aí a gente fala de efeitos, né? A gente pode ter, quando a gente está exposto, efeitos agudos, que são efeitos decorrentes de uma única exposição a altas doses. Então, por exemplo, você tem uma narcose, é um efeito agudo. Você pode ter efeitos crônicos, né, que são aqueles efeitos decorrentes de uma exposição a doses médias durante meses e anos. E você pode ter produtos que causam efeitos tardios. Você teve exposições variadas, né, intensidades variadas, a dose variadas, e isso vai aparecer só depois de muito tempo. Podemos seguir. Então, para a gente fazer o nosso cenário de exposição, que é o que vai me permitir reconhecer, identificar e analisar a minha exposição, eu, na realidade, preciso olhar para tudo aquilo, né? E eu tenho que resumir basicamente como, né? Eu tenho que olhar para o processo, saber quem é que está exposto, né? Quem é que está ali, envolvido diretamente. Mas às vezes tem o colega do lado, né?
ele está bem coladinho, ele também vai compartilhar da minha exposição. Eu preciso pensar nisso. Podemos seguir. Eu vou pensar, então, duração e frequência do uso daquele produto, né? Quantas vezes por dia e quantas horas. O estado físico do produto, que foi isso que a gente falou. A concentração, ele vai ser diluído previamente? Eu vou utilizar como eu recebi? Então, a gente sabe que um ácido concentrado é corrosivo, mas um ácido sulfúrico a 5%, de acordo, né, com o GHS, ele já é o quê? Ele é irritante, ele não vai causar, né, vai irritar, mas desengraxar, mas ele não vai corroer, não vai queimar, né? Qual é a quantidade utilizada, né? Que outras condições são relevantes? Eu aqueço para fazer um refluxo, ou eu resfrio, trabalho com nitrogênio. Então, todas essas informações que me permitem reconhecer, identificar. Então, analisar se tem a chance de eu ter uma exposição ou se não tem chance de eu ter uma exposição, né? Que me acende um alerta ou me deixa na dúvida. Enfim, principal via de exposição, a consequência da exposição. A consequência da exposição a gente viu que é o dano. E o dano faz a gente voltar para onde? Para o GHS, certo? E se eu tenho medidas já adotadas? Nossa, eu faço esse experimento, mas eu faço ele dentro de uma capela, a ventilação está ok, isso aqui fica fechado, tenho controles estabelecidos, tenho procedimentos, tenho protocolos. É assim que você começa a avaliar, reconhecer, né? Analisar a sua exposição. Então, às vezes a gente fala de exposição, e por que eu quis trazer isso para vocês? Porque às vezes a gente fala de exposição, você fala, nossa, está exposto, precisa medir. Não, antes eu preciso olhar para tudo isso. Eu preciso sentar e eu preciso olhar para tudo isso. E como é que eu faço isso dentro de um laboratório onde você tem uma infinidade de produtos, que você trabalha com umas quantidades pequenininhas? Como é que você acha que você vai estruturar, né? Se estruturar para medir isso, né? Sem olhar para todos esses detalhes, né? Podemos seguir. E aí, com todas essas informações em mãos, você pode escolher, você vai avaliar a sua exposição. E aí chegamos no ponto tópico avaliação, que é um tópico que eu acho bastante crítico. Como é que você começa a fazer um processo de avaliação? Qualitativamente. Então, a primeira etapa é tudo isso que eu falei para vocês, que eu mostrei ali em vários slides, mas que a gente resume naqueles 3, que é a definição do cenário de exposição. E aí você pode utilizar de ferramentas qualitativas para fazer uma avaliação, para falar, nossa, está exposto ou não está exposto. E a ideia é sempre começar qualitativamente, né? Eu trabalho com pesquisa, eu não estou no front, mas eu trabalho com muitos colegas que acabam, né, trabalhando na indústria ou em diferentes ambientes, e muitos deles defendem que, com critérios qualitativos bem estabelecidos, você elimina, sabe, 80% dos casos. Tá bom, fiz a avaliação qualitativa, ainda fiquei na dúvida, eu posso utilizar ferramentas de modelagem de exposição, né? Então, que é o que a gente chama de semi-quantitativo. Você tem uma estatística descritiva e os seus dados de entrada ainda são os dados do processo, um pouco mais específicos. Então, eu diria que, assim, os critérios qualitativos, se a gente tiver uma ferramenta que nos conduza bem, a maioria de nós consegue avaliar ali, estou na dúvida se isso aqui estou fazendo bem, se estou exposto ou não, eu consigo, né, ter uma ideia. Modelagem. Só que modelagem eu vou fazer para quê? Eu vou fazer para aqueles produtos que têm limite de exposição, porque eu tenho que fazer comparação com limites. Se o produto não tem limite de exposição ocupacional, que a gente na nossa norma regulamentadora ainda chama limite de tolerância, eu não tenho por que fazer essa modelagem, né? E fiz a modelagem, ainda fiquei na dúvida, aí sim eu vou para uma avaliação quantitativa, né, mais aprofundada, onde trabalho com premissas probabilísticas um pouco mais específicas, e aí eu preciso ser um profissional da área, né, para fazer esse tipo de avaliação. O que ocorre é que você tem milhares de produtos químicos circulando no mundo, e produtos com limites, se você for ver,
Não são muitos, né? Comparado com o que a gente tem circulando. Então, a gente tem sim que fazer um trabalho qualitativo, muito bem feito. Não adianta a gente querer pular, a gente ficar com um buraco nessa parte qualitativa. E na universidade, dentro dos laboratórios, principalmente, a gente precisa desenvolver essa parte qualitativa, porque é muito difícil a gente fazer medição de uma rotina de um laboratório de pesquisa, né, onde você tem um monte de coisa pequenininha acontecendo ao mesmo tempo. A chance de não te dar nada representativo é muito grande. E aí, então, ainda falando de exposição, só para a gente entender, né? Estou só falando de conceitos. Quando a gente fala em monitoramento de exposição, a gente tem uma coisa que é o monitoramento externo, que é o que a gente chama de monitoramento ambiental, que ele pode ser uma medição diária, então você tem a medição naquela área, ou a medição pessoal, que é aquela que a gente põe, né, no usuário, a gente põe uma bombinha com um filtro, né? E elas, então, eu vou subir aqui de novo, essas medições, elas estão relacionadas ao quê? À geração e propagação, né, do agente. E aí você tem o monitoramento interno ou monitoramento biológico, que é aquele onde você pode medir, né, avaliar os indicadores biológicos de exposição que estão relacionados com a dose absorvida e os indicadores biológicos de efeito que estão relacionados com essa fase aqui do processo. E você tem o pessoal da vigilância em saúde que trabalha aqui, ó, né? Lembrando que sinal, sintoma e doença não tem a ver com indicador, tá, gente? Isso é avaliação clínica isso é coisa dos médicos, isso foge aqui da nossa fala. Mas podemos seguir. Então, só mostrar de novo para vocês entenderem, né? Quando um produto ele tem um limite de exposição ocupacional, ele está relacionado com essa dose absorvida. Quando você faz uma medição pessoal, o que você mede? Você mede a concentração do agente no ar do ambiente, né? E você tem um conjunto dessas medições, faz um tratamento dessa amostra estatístico para obter o quê? Uma concentração, um perfil de exposição, uma exposição estimada. Lembrando que isso é sempre estimado, tá? Isso não, né? Podemos seguir? E esses limites de exposição ocupacionais, eles podem ser estabelecidos de duas maneiras, né? A primeira delas é aquela que a gente chama de determinística, ou baseados em saúde, onde você tem os estudos toxicológicos que vão aumentando ou diminuindo a dose e observando um efeito. Então, esses produtos, eles têm um limiar de efeito, então você tem doses onde você não observa efeito, e o limite, né, de exposição, ele está numa concentração menor do que essa, tem uma margem de segurança. Mas você tem produtos, por exemplo, como os genotóxicos ou os sensibilizantes, onde você não faz esse tipo de experimento. E eles são limites que a gente chama de baseados no risco, né? Eles são estocásticos. E aí são decisões, basicamente, não políticas no sentido da política, mas você tem critérios de aceitabilidade e tolerabilidade do risco. Então, por exemplo, 4 em 1.000, 4 em 10.000, e você trabalha dentro desses números. Então, só para a gente entender que isso também não é uma coisa absoluta, que esse número que você produz, ele, assim, tem, ele não é uma verdade, assim, não é uma coisa que pode ser certa, ele pode, né, dar muito errado, que a gente tem que trabalhar o qualitativo, a gente tem que entender tudo isso que está atrás. E aí vocês viram, tem tantos fatores envolvidos numa exposição. Imagina você elaborar, né, desenvolver uma estratégia de amostragem que realmente traga um número, que tenha um significado, que represente realmente aquele trabalho. Às vezes é muito caro fazer isso. A gente não pode se prender nisso. A gente tem que ter um jeito de trabalhar, de prevenir, de controlar, sem ficar dependendo disso. Significa que a gente nunca vai fazer isso? Não. Significa que isso não tem valor? Também não. Isso também tem valor. Tem casos que isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito com constância, né? E que precisa ser acompanhado e relacionado com a saúde da pessoa. Mas não ter isso
de forma nenhuma pode ser um limitante. Não é isso que me faz reconhecer a minha exposição. É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem todo aquele caminho para percorrer. Isso aqui seria o final do final, assim, nos casos mais específicos. Mas vamos lá. Podemos passar? E aí a gente faz tudo isso, né, para reconhecer o risco. E reconhecer o quê? Analisar, né, tudo isso e avaliar o risco. E dentro do laboratório, podemos seguir. Mas vamos lá, então. A avaliação de risco, o reconhecimento ele vem antes, né, mas você faz o reconhecimento para avaliar. Ela, então, tem que olhar para tudo isso que a gente falou aqui. Ela vai olhar, né, ela vai olhar para o produto químico no ambiente de trabalho, levando em conta o quê? O estado físico dele, as quantidades utilizadas, né? As características do processo, os efeitos adversos à saúde e todas as vias possíveis de exposição. Tem produtos que não são absorvidos pela pele. Tem produtos que só são absorvidos, que vão causar dano se forem absorvidos pela pele, né? Então, a gente precisa saber tudo isso para fazer uma avaliação. Podemos seguir. E aí, eu resumi isso aqui nesse quadrinho para a gente. Então, você vai olhar, né, para você reconhecer o seu risco e, posteriormente, avaliar o seu risco. Você vai identificar, né, reconhecer os seus perigos e fazer uma análise, né, da natureza desse perigo, da severidade desse dano, da severidade desse perigo. É um irritante? É um tóxico à reprodução? É um carcinogênico? Então, você tem que identificar e reconhecer significa o quê? Que você vai fazer essa avaliação, né? E você vai fazer a mesma coisa com a sua exposição. Você vai ter que olhar processo, pessoa, atividade, produto e estimar essa exposição. Ela é muito alta, ela é média, ela é baixa, para depois você estimar o seu risco. Porque, lembrem, o risco ele depende da exposição e do perigo, né? Ele não pode ser... É uma função aquilo ali. Estimado esse risco, aí sim você vai comparar com critérios pré-estabelecidos, sejam pré-estabelecidos por uma ferramenta que você está usando, ou seja, por critérios voluntários, que você quer ser, por exemplo, mais restritivo do que a legislação vigente. Você pode? Pode. Não tem problema, né? Você tem que minimamente atender um critério. E aí, qual o significado, né? A significância desse risco? Aceitabilidade e tolerabilidade é uma coisa que a gente ainda não discute muito no Brasil, mas assim, o quanto esse risco é aceitável, tolerável, né, dentro do nosso... Para depois você poder, então, estabelecer controles que sejam compatíveis com a realidade de trabalho. Porque, às vezes, você vê sugestões de controle que são inviáveis, que não serão mantidas, né? Então, a gente precisa também estabelecer controles que sejam compatíveis com a realidade do trabalho. E aí, bem, a gente passa por seleção de ferramenta, que é muito difícil, mas, de novo, hoje a ideia, né, Kátia, que é uma coisa que eu falo com a Patrícia há muito tempo, é a gente estabelecer uma rede e trocar esse tipo de informação. Porque você tem que usar ferramentas que são adequadas para o seu ambiente, senão a sua avaliação também não vai funcionar. Podemos seguir. E aí eu deixo aqui essas duas referências para vocês, que são referências que trazem até um resumo de essa segunda, de várias ferramentas que já foram desenvolvidas e utilizadas dentro de laboratórios, né? Porque isso é uma coisa que vem sendo estudada com mais vigor assim, nos últimos 10 anos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é por onde eu acho que a gente deve começar. Né? Então, eu estressei com vocês a história da exposição, porque todo mundo fala de exposição, mas ninguém para pensar nisso que eu falei. O que essa palavra exposição carrega por trás dela? É muita coisa. Né? E, às vezes, no laboratório, não vai dar tempo da gente chegar nisso. A gente tem que começar a organizar por outro lugar. Então, eu começo aqui sugerindo ferramentas que fazem a avaliação do perigo. Então, eu olhei lá para o meu produto e vi a classificação de acordo com o GHS, né? Tenho aqui, então, as frases H e alguns slides atrás eu falei, eu tenho que saber qual é o meu perigo e eu tenho que categorizar, ver qual é a severidade desse dano, né? E aí eu posso categorizar.
Então, aqui eu escolhi 4 faixas, né? Então, muito alto, alto, médio e baixo. Então, as frases H estão divididas aqui. Então, por exemplo, um tóxico agudo é muito alto o perigo. Um mutagênico é muito alto. Um carcinogênico, muito alto. Entendeu? Aí eu tenho ali, olha, um irritante para a pele categoria 3, baixo. Então, o que você vai procurar na sua ficha de dados de segurança ou em uma base de dados a classificação do produto. E aí você vem aqui e vê se esse perigo é alto, baixo, médio, para você começar a trabalhar. E podemos seguir. A mesma coisa para as frases de perigos físicos. E o que eu posso fazer com essa informação? Esse tipo de avaliação, onde você não leva em conta a exposição, mas a partir daqui você já pode estabelecer controles. Então, controles no sentido não do controle específico para um experimento, mas o que eu quero dizer, se eu trabalho com um produto que está lá, né, o baixo, médio, alto, muito alto, de acordo com aquelas dois quadros anteriores, eu tenho aqui, olha, questão de planejamento da atividade. O que eu preciso se for um produto com baixo, pouco perigoso? O que eu preciso se for um produto muito perigoso? Então, aqui em controles, na realidade, assim, é o caminho que precisa ser seguido. Acesso ao local. Eu trabalho num local onde não tem nada perigoso. Então, o que eu preciso? Entrada e saída do laboratório claramente sinalizada. Agora eu trabalho com produtos altamente perigosos. O que eu preciso? Restrição de acesso. Né? Então, eu tenho meu inventário. Eu sei o que eu tenho dentro daquele laboratório. Eu vou olhar para cá e eu vou ver o que eu preciso com relação a planejamento de atividade, acesso ao local, capacitação. Poxa, eu tenho um laboratório que tem um monte de coisa explosiva. O aluno precisa saber, né, o que tem lá dentro. Ele precisa saber onde é que ele está. Lá. Né? Supervisão do trabalho. Então, tem coisa que você pode trabalhar desacompanhado, quer dizer, não sozinho, abandonado. Mas tem experimento que tem que ter alguém que está sabendo que você está fazendo aquele experimento e aquilo lá tem que estar sinalizado, né, aquela área. Então, esse tipo de caminho podemos seguir. Práticas de trabalho. Só boas práticas de trabalho. Então, não vou comer, não vou beber, não vou fumar dentro do laboratório. Mas, em outras, você precisa de procedimento operacional por escrito. Precisa ter um documento de que aquilo estava sendo... Um documento assim, não é que vamos criar burocracias, não. Mas precisa ter, alguém precisa saber. Né? E tem que ter um protocolo, um procedimento operacional. Né? Quando eu vou trabalhar com sódio, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Senão, vai acontecer o quê? Né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. Podemos seguir. Controles de engenharia. Então, para alguns produtos, a gente pode trabalhar em cima da bancada. Né? Não é volátil, não é perigoso. Agora, tem produtos que a gente precisa trabalhar dentro de um glove box. Né? E podemos seguir. EPI, vestimentas, que a gente, né, isso já é uma coisa que todo mundo acho que está mais familiarizado. Podemos seguir. Verificação periódica das condições de trabalho. Aí a gente acaba remetendo aquele nosso checklist, porque aquilo ali você fez uma vez, mas não é que você fez uma vez e acabou. O ideal é que, com certa periodicidade, você cheque. Você tem que checar as suas linhas de gás, você tem que checar manômetro, você tem que checar vários pontos. Né? Você tem que estabelecer protocolo de emergência. Bom, se o perigo é baixo, o protocolo institucional de preparação de resposta à emergência está ok. Agora, eu trabalho num lugar cheio de coisa perigosa. Eu tenho que ter outros protocolos de emergência. Não adianta eu ligar para o David, para a Patrícia, desesperado, entendeu? Às vezes não dá tempo, né, de ligar. Então, é isso. E vamos lá. Bom, tá bom. Aí eu falei tudo isso, fala, não, Marcela, mas eu quero saber a exposição. Tá bom. Passamos para outra ferramenta. A gente já falou dessa ferramenta aqui, acho que, eu não sei se foi no Jack Bill do ano passado, em algum evento. O fato é, essa ferramenta é uma ferramenta alemã, que ela faz a exposição. O que é
ela era um PDF, eu mostrei para vocês várias tabelinhas. Eu converti isso num nomograma. Vocês já trabalharam com nomograma? Então tá bom. Como é que a gente trabalha com nomograma? Você vem aqui, aí você tem o seu produto, você vai falar quantidade utilizada, vamos supor, gramas. E aí você vai ter ali a volatilidade do seu líquido, né? O ponto de ebulição. Vamos supor, trabalhando com líquido, está aqui, ó, entre 50 e 100. Eu pego uma régua e traço aqui, ó, uma reta. Aí ela caiu onde? Ela caiu aqui, ó, no médio. Bom, aí eu venho aqui para essa parte de baixo e eu falo o seguinte, então, a gente viu que era a média, né, a nossa dispersão no ambiente, e eu falo que eu trabalho fazendo esse experimento dentro da minha capela. E aí, quando eu faço aqui, ó, passo a outra reta, ela me dá qual seria a concentração estimada. Então, a concentração estimada, se for um líquido, 5 ppm. Aí, lembrem, a gente estima a exposição para quem tem limite. E aí, eu vou fazer aqui, ó, um índice de exposição. A concentração que eu estimei aqui versus o limite estabelecido na legislação. E aí eu vejo se eu posso estar exposto ou se eu não estou exposto. Ou posso ou não. Entendeu? E também, a gente já ouviu falar, né, do toolkit, do control banding, aqui, resumido na forma de um nomograma, onde eu ponho as minhas quantidades utilizadas, a dispersão no ambiente, eu vou saber a minha faixa de exposição. Aí, com a classificação do GHS, ele faz aqui a gradação do que ele chama dos perigos. E aí, traçando uma reta entre um lado e outro, eu tenho um nível de risco que, nessa ferramenta, está associado a um tipo de controle que eu tenho que ter. Aqui, no meu exemplo, o meu nível de risco era 2. Então, ele fala o quê? Que eu tenho que trabalhar com sistemas de ventilação local exaustor, ou seja, capela, captor móvel. Se eu não estou usando, o que ele me fala? O que eu vou supor? Está errado. Então, se eu não estou usando, significa que estou trabalhando errado. Preciso trabalhar dentro de uma capela. Então, me dá uma ideia, né, da minha... Aqui, sim, uma ideia do meu risco. Porque eu fiz todo aquele levantamento lá atrás e aí ainda apliquei essa ferramenta. Né? Então, é assim, a gente tem como trabalhar. Como eu disse, tem muita informação hoje em dia, né, na internet. Então, sugiro... Tem alguns cursos na plataforma IVG sobre avaliação de riscos, sobre reconhecimento de riscos químicos em laboratório. Você tem a divisão, né, de Chemical Health and Safety, da American Chemical Society, e você tem a revista Chemical Health and Safety, que tem muita coisa de laboratório publicada, não só ferramenta, mas estudos de casos de sucesso, né? Eles estão trabalhando muito forte em cima disso. E tudo isso que eu falei aqui hoje, vocês encontram nesse manual, que está disponível para download no site da Fundacentro. Então, desde o checklist, rotulagem, o que mais que a gente aborda lá? Essas ferramentas, os controles. A gente fala um pouquinho sobre armazenamento. Então, você tem lá um manual, você tem uns capítulos que falam um pouquinho sobre, vamos falar assim, a teoria, e você tem fichas de controle que te falam como fazer esse trabalho, né? Então, como fazer como conduzir o checklist? Reúna um grupo, faça um relatório, tarará. Como fazer a avaliação? Usa esses nomogramas para você começar. Então, assim, reconhecimento passa, né? Para a gente reconhecer, você vê que tem muita coisa envolvida. E para a gente avaliar, e eu quis falar um pouco de avaliar, a gente precisa reconhecer direito. Porque se a gente não reconhecer direito, a gente vai estar avaliando a coisa errada e aí não vai funcionar. Mas eu acho que por hoje era isso. Acho que vamos ver. É isso, gente. Obrigada.